Terceiro ponto e último, preste atenção. A bem-aventurança é uma vida em Cristo, a perfeita aliança com Deus. E aqui eu quero explicar por que Israel perdeu a aliança e sofreu o maior dos horrores nessa terra. Fale comigo esse terceiro ponto juntos. A bem-aventurança é uma vida em Cristo, a perfeita aliança com Deus. Irmãos, o erro fatal de Israel foi o seguinte: Cristo era oferecido a eles, Cristo foi oferecido a Israel de duas formas. Atente para isso. Cristo foi oferecido a Israel de duas formas. Primeiro, os mandamentos da aliança, que equivaliam à obediência de Cristo. Segundo, os sacrifícios da aliança, que equivaliam à expiação de Cristo. Então vou repetir para ver se você consegue lembrar. Cristo foi oferecido a Israel, e a redenção em Cristo foi oferecida a eles, ou seja, a efetiva e espiritual aliança. Quando eu falo de verdadeira aliança aqui, estou falando da efetiva, da espiritual aliança. Ela foi oferecida ao povo de Israel, aos judeus, de duas formas. Os mandamentos da aliança, que equivaliam à obediência de Cristo, e os sacrifícios da aliança, que correspondiam à expiação de Cristo. Então, Israel tinha de receber essa aliança expressa nos mandamentos e sacrifícios. Eles deveriam receber, tinham de receber essa aliança pela fé, exclusivamente pela fé. Olha o texto. Qual foi o problema de Israel? Por que a invasão babilônica? E por que toda a devastação que Israel sofreu como juiz de Deus na sua história? Olha aí, será que é porque eles eram um povo, eles eram pecadores, limitados, fracos, e não conseguiam ser perfeitos, e Deus então foi impiedoso com eles? Não. Olha aí o texto, Hebreus 4:2, leia comigo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu? O que foi anunciada a Israel? As boas novas. Boas novas. Que você está ouvindo hoje aqui. Embora talvez te perturbe, te incomode, te aflija, tudo que eu falei até aqui. Porque as boas novas não estão dominando de fato, e motivando e comandando o seu coração e sua vida. Talvez você está aflito, você está angustiado, você está triste, desanimado, por causa do que eu já preguei até aqui, sobre o juízo e a disciplina de Deus. É porque as boas novas não estão controlando e comandando seu coração e sua vida. É por isso. Olha bem, também a nós foram anunciadas as boas novas. Você está ouvindo aqui, vai continuar ouvindo. E já ouviu muitas vezes. Como se deu com eles. Então o que Deus anunciou para Israel? As boas novas. Mas olha qual foi o problema. Atente para o restante do versículo. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por que a palavra, o Cristo oferecido a eles, nos mandamentos e nos sacrifícios, não lhes trouxe qualquer benefício, não lhes trouxe real redenção, não lhes colocou numa efetiva, redentiva e espiritual aliança com Deus? Por quê? A palavra que ouviram não lhes aproveitou. E por que não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Eles não receberam a aliança em Cristo. Qual foi a consequência? A maldição da aliança. Deus veio, propôs a aliança a Israel. Êxodo capítulo 20, você pode ler hoje. Deus veio, propôs a aliança. Eles disseram: sim, Senhor, nós concordamos. Nós assinamos embaixo dos termos da aliança. Eles fizeram isso. Mas depois o que eles fizeram? Ignoraram. Como é que eles ignoraram? Não creram. Não creram. É o que a Bíblia diz. Não receberam efetivamente a aliança. A consequência foi que eles receberam então a maldição da aliança. Queridos, eles tinham que receber Cristo. Tinham que receber Cristo nos mandamentos e nos sacrifícios, por causa da natureza de Deus. Eles tinham que receber Cristo nos mandamentos e sacrifícios, para estarem numa efetiva, espiritual e redentiva aliança com Deus, numa aliança abençoadora. Tinham que receber Cristo.
E por que eles tinham que receber Cristo? E nós precisamos de Cristo? Por causa da natureza de Deus. Por causa de quem Deus é. Quem Deus é? De um modo dramático, essa passagem que lemos destaca alguns aspectos da natureza de Deus. Preste atenção, nós vamos terminar logo. Em primeiro lugar, o Deus da aliança é santo. Vamos falar juntos? O Deus da aliança é santo. Ele não é só graça, Ele não é só amor, Ele não é só misericórdia. A graça, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus propôs a aliança a Israel. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus, o amor de Deus, lhes ofereceu Cristo nos mandamentos e nos sacrifícios. E depois enviou Cristo para cumprir tudo e garantir redenção para eles e para nós. Ou seja, garantir que a aliança fosse efetiva. Mas Deus não é só isso. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que Deus é santo. Isso fica evidente nesse fato. Judeus e gentios sempre só puderam ser salvos pela fé. Fé em quem? Fé naquele que sofreu a maldição da aliança. Porque nós não podemos cumprir. Não conseguimos cumprir perfeitamente a aliança. Nós não amamos perfeitamente a Deus. E por isso alguém tinha que sofrer a nossa maldição. Quem? Cristo. Gálatas capítulo 3. Cristo sofreu. E aqui já fica explícito a santidade de Deus, que tende a amaldiçoar o pecado, ou no pecador, ou no redentor. Cristo então veio para levar a maldição da aliança. Isso quer dizer, queridos, que a fé devia e deve ser expressa como? Em confiança na graça de Deus e também apego amoroso à santidade de Deus expressa nos mandamentos. Isso está claro, por exemplo, toda a Bíblia, mas por exemplo, no Salmo 119. Será que o autor do Salmo 119 era perfeito? Ele não era pecador? Pelo contrário, tão pecador quanto eu e você. Só que o autor do Salmo 119, ele demonstra o quê? Confiança na graça de Deus e apego amoroso à santidade de Deus expressa nos mandamentos de Deus. Isso é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira fé. Israel preferiu ignorar isso. Em segundo lugar, o Deus da aliança é soberano. Aqui nessa passagem que estamos estudando hoje, irmãos, nós temos duas nações, os caldeus e os judeus. Um é objeto da punição de Deus, outro é objeto da manipulação de Deus. Por quê? Porque os dois merecem isso. Isso é um exemplo forte do que é soberania de Deus. Terceiro lugar, o Deus da aliança é autônomo. Ou seja, só Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Por exemplo, Ele castiga os judeus e engana os babilônicos. Porque esses dois povos estão nessa condição tão miserável? Porque eles decidiram fazer a sua própria vontade. Eles decidiram ser autônomos, coisa que só Deus pode ser e tem direito de ser. A busca do ser humano por autonomia, uma absoluta independência de Deus, só leva à miséria, não à segurança e à liberdade. E em quarto lugar, o Deus da aliança é justiça. Meus irmãos, uma verdade central das Escrituras é essa: todo pecador experimentará a justiça de Deus. Deus é justiça. E, portanto, nem todo pecador experimentará eternamente o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus eternamente. Mas todo pecador experimentará, sem exceção, a justiça de Deus, ou na forma de condenação eterna, ou na forma de justificação em Cristo. Todo pecador experimentará a justiça de Deus, ou a justiça divina expressa na cruz, ou a justiça divina expressa no inferno. Porque Deus é o Deus da justiça. É isso que nós aprendemos, por exemplo, sobre a natureza de Deus, no texto de Abacuque 1, 5-11. Concluindo, irmãos, presta atenção. Nessa passagem, sobressai duas realidades impressionantes. Primeiro, a assustadora grandeza de Deus. Por exemplo, a sua santidade, a sua soberania, a sua autonomia e a sua justiça.
Segundo, nessa passagem sobressai a tremenda desgraça de um povo ou de uma pessoa que conhece a Deus, mas despreza o conhecimento de Deus. Aqui estão dois povos absolutamente infelizes. O primeiro porque conheceu a Deus, ignorou, desprezou, rejeitou conscientemente o conhecimento de Deus. E o segundo porque pensa que é Deus, mas não passa de um martelo nas mãos do verdadeiro Deus. Esses foram os caldeus. Dois povos absolutamente miseráveis e infelizes. Nenhum deles estava numa relação de aliança com Deus. Querido, nós às vezes, nós nos sentimos, nós nos consideramos, nos consideramos talvez não tão abençoados por Deus, não tão abençoados. Nos sentimos infelizes, nos consideramos fracassados, derrotados, nos consideramos tantas coisas terríveis, mas lembre disso, se você está em aliança com Deus em Cristo, você é a pessoa mais abençoada e feliz dessa terra. Você se considera, você acha que Deus está te castigando? Você não viu nada, você não viu nada. Você acha que você está sofrendo? Está sofrendo? Você não viu nada. Se você está em aliança com Deus, considere-se a pessoa mais feliz e abençoada dessa terra. Cada dia comprove a sua aliança efetiva com Deus. Comprove essa aliança. Cada dia comprove a sua vocação e eleição. Se Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. E descanse nas promessas da aliança. Porque quem recebeu a aliança pela fé, a efetiva, espiritual, redentiva, aliança pela fé em Jesus Cristo, jamais sofrerá a maldição de Deus. E queridos, sabe qual seria o nosso problema real? Nós sermos alvos e objetos da maldição de Deus. O resto é, como se diz, é fichinha, não é nada. Infelicidade, miséria, desgraça, é ser objeto da ira de Deus, como nós lemos e vimos e aprendemos na passagem bíblica de hoje. Isso é infelicidade. Que você viva então, querido, cheio, se você está na aliança de Deus em Cristo, viva cheio de esperança nele, viva cheio de esperança, de gratidão, de louvor, viva cheio de coragem, conheça o mais, ame o mais, conheça ele mais, ame mais a ele, lute contra o mal, ao lado dele, vença cada inimigo, cada barreira, com ele, porque nele você tem a vitória sempre. A Bíblia diz, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória sobre todo inimigo, sobre todo mal, sobre toda dor, temos a vitória em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Pai, não estamos debaixo da sua ira. Se temos aliança com Ele em Cristo, o que é derramado sobre nós, cada dia não é a ira, é a graça, é o amor, é a misericórdia, é a bondade de Deus, cada dia, que são derramados sobre nós. Mas preste atenção, se você não está nessa aliança com Deus, aí sim, aí você deve chorar, aí você deve se desesperar, aí você deve arrancar os cabelos, aí você deve ficar profundamente deprimido, se você não está na aliança de Deus em Cristo. Nós vimos nesse texto o que é ser um ser humano, ou um povo sem aliança, ou debaixo da maldição da aliança. Então eu espero que nessa manhã, você que está me ouvindo, creia em Cristo, creia, confie, se arrependa de verdade dos seus pecados. Se arrependa e diz, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero, Senhor, te conhecer, eu quero te amar, eu quero te obedecer, eu quero te adorar, eu quero ser um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo. Eu quero ter relação de aliança com o Senhor. Aliança redentiva, efetiva, espiritual, aliança eterna, aliança de graça, de salvação, de vitória, de esperança, de segurança em Deus e com Deus, aliança de glória e para a glória de Deus por toda a eternidade. Hebreus 9:15, leia comigo para encerrarmos, o que diz? Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte dele,
para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Está vendo? Que Israel era salvo era pela morte de Cristo. As transgressões de Israel seriam removidas pela morte do mediador da aliança, que é Cristo. E também as nossas transgressões são retiradas pela morte dele, para que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele veio, ele não pecou, ele recebeu a ira, a maldição, a condenação do pecado na cruz. Ele ressuscitou, ele reina nos altos céus, e ele virá para levar aqueles que têm efetiva aliança com ele, para levar para onde ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Isso é vida, isso é vitória, isso é paz, isso é segurança, isso é esperança, isso é alegria, isso é felicidade. A aliança com Deus, redenção, aliança de redenção em Cristo Jesus. Eu espero que você creia, que você se arrependa, que você seja aqui, os que têm sido chamados. Se você é um chamado, você vai se arrepender, e vai crer, e vai expressar esse arrependimento e fé, numa vida de amor obediente a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, Pai Celeste, agradecemos a Tua bendita e gloriosa palavra. Agradecemos porque o Senhor teve misericórdia, amor, graça, compaixão, e veio fazer uma aliança com seres humanos. E além disso, além de vir fazer, o Senhor entregou o Teu próprio Filho para selar a aliança, Pai, para ser o mediador da aliança. Eu espero que agora o Senhor, peço e suplico, o Senhor dê fé verdadeira a cada um aqui, e que me ouve também pela internet, que o Senhor conceda fé, arrependimento a cada coração, e que haja em cada coração amor obediente ao Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que ouviram a Tua palavra façam aliança com o Senhor, pelo arrependimento, a conversão verdadeira a Cristo, e que eles tenham, Pai, todo perdão, justiça, paz, alegria, segurança, vitória, esperança da aliança da graça. Abençoa, sim, os que ouviram a Tua palavra e a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Faz que saiamos daqui, Pai, para agirmos e vivermos como pessoas que estão na aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.